Seja bem-vindo a essa videoaula e nessa aula a gente vai abordar aí, novamente o conceito da função distribuição de probabilidade, tá? Então, o que que a gente vai ver nessa videoaula? A função distribuição de probabilidade, tá? Que é a f de x, que associa a cada elemento a sua probabilidade de ocorrência, tá? A probabilidade que, nessa notação de a variável aleatória x assumir um valor, tá? E a probabilidade associada a essa associação. Algumas propriedades aqui, tá? Da função distribuição de probabilidade. A f de x ela é sempre maior ou igual a zero. Como ela indica uma probabilidade de ocorrência, não tem como ser uma probabilidade negativa. Então, os seus valores são sempre maiores ou iguais a zero, tá? E a somatória das f de x, das probabilidades de ocorrência, elas têm que ser igual a 100%. Então, a somatória de f de x, ela tem que ser igual a 1 para todo x compreendido aí no intervalo, tá? Vamos resolver essa questão aí, porque ela vai mostrar para a gente aí como aplicar esses conceitos aí na prática, tá? Então, o que que diz a questão? A questão diz o seguinte: determine o valor de c de modo que cada uma das seguintes funções possa servir como distribuição de probabilidade da variável aleatória discreta x. Então, ele já deu a dica aí para a gente de que a nossa variável aleatória é uma variável aleatória discreta, tá? Assume valores discretos. Então, o item A, ele dá aí f de x é igual a c, que multiplica x ao quadrado mais 4, para x igual a 0, 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Das propriedades que a gente viu, a somatória dessa f de x tem que ser igual a 1, tá? O que que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a probabilidade, a somatória das probabilidades de ocorrência tem que ser igual a 100%, certo? Então, para x igual a 0, para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, as respectivas probabilidades de ocorrência somadas têm que ser igual a 100%. Por isso que a somatória aí é igual a 1. Bom, a nossa f de x, no item A, ela tem essa forma aí. Ela é c que multiplica x ao quadrado mais 4, certo? Então, isso aí é um somatório simples, tá? A nossa constante está multiplicando tudo, então ela sai fora do somatório, tá? Porque ela é um fator comum de todos os termos, tá? Então, fica c que multiplica o somatório de x variando de 0 a 3, de x ao quadrado mais 4. Então, isso daí vai ser o quê? É o c que multiplica o somatório de x ao quadrado mais o c que multiplica o somatório de 4, tá? Se a gente efetuar essas contas, é bastante simples, tá? É o c que multiplica 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso para o primeiro somatório aqui, tá? E para o segundo somatório, veja bem, a gente tem o c que multiplica o somatório de uma constante. O somatório de uma constante é o intervalo do somatório vezes a constante, tá? Então, o intervalo aqui no caso é o final menos o inicial, tá certo? Mais uma unidade, porque senão a gente estaria descartando aqui o primeiro item do somatório, tá? Então, seria aqui 3 menos 0 mais 1, tá? Porque a gente tem 4 números no caso, né? Então, é 0, 1, 2 e 3. Tá? Se a gente faz 3 menos 0, só fica apenas 3, né? Então, quando a gente soma 1, a gente fica com 4 números, que na verdade são 0, 1, 2 e 3, tá? Então, o segundo somatório vai ser o C, que multiplica 4 vezes o intervalo de somatório que a gente está efetuando aqui. Se nós efetuarmos essas contas, vamos chegar nessa expressão, 14C mais 16C, certo? Ou seja, o total vai ser 30C, e isso daí tem que ser igual a 1, né? Então, se 30C tem que ser igual a 1, logo o nosso C tem que ser igual a 1 sobre 30, certo? E o nosso item B é a mesma coisa, só mudou a cara da função, tá? Então, a nossa função, o nosso somatório vai ser somatório de 0 a 2, tá? Que é 0, 1 e 2, o x varia de 0 a 2, da nossa f de x tem que ser igual a 1. Tá? Então, o somatório da f de x para x variando de 0 a 2 tem que ser igual a 1, ou seja, 100%.
Como a nossa f de x tem esse formato, é o C que multiplica a combinação de 2 escolhe x vezes a combinação de 3 escolhe 3 menos x, a gente tem que ver como é que vai ficar cada termo desse somatório, certo? Então, o C é uma constante, ele sai fora aqui do somatório, por quê? Porque ele é fator comum de cada termo da soma, tá? Então, vai ficar C que multiplica toda essa expressão daí, certo? Só que essa expressão daí, basta a gente substituir o x igual a zero, substituir também o x igual a 1 e substituir também o x igual a 2, certo? A gente vai cair nessa expressão aí de baixo. C que multiplica todo esse pessoal aí dentro do colchetes, tá? Então, vai ficar o C que multiplica 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 3, tá certo? Isso aí resolvendo as nossas expressões aí de combinação, tá? Para quem não se lembra aí, a expressão da combinação, combinação de n escolhe k, que resulta? Isso aqui é n fatorial, certo? Sobre k fatorial, multiplica n menos k fatorial. Isso aí a gente já viu em aulas anteriores. Então, basta a gente aplicar a cada valor aqui o seu x correspondente, a gente vai chegar nessas expressões aqui de baixo, tá? E se a gente efetuar essas contas, a gente vai chegar que o resultado é 10c, tá? Só que o 10c tem que ser igual a 1, pela nossa premissa inicial. Se o 10c tem que ser igual a 1, a nossa resposta, obviamente, é c igual a 1 sobre 10, tá certo? Então, é uma questão bastante simples, para trazer novamente aí o conceito da função de distribuição de probabilidade, frisar os conceitos aí, tá? A somatória de cada probabilidade de ocorrência tem que ser igual a 100%, e cada probabilidade individual tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Bom, nessa aula a gente vai ficando por aqui e até as nossas próximas videoaulas.